A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos falar, aleluia, sobre a escolha de Deus para com Jeremias. Jeremias se sentiu realmente limitado àquilo que Deus estava falando. Ele se sentiu incapaz. E quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos: Senhor, isso que o Senhor está dizendo é muito grande. Eu sou limitado, eu não consigo chegar onde o Senhor chegou. E Deus está dizendo: é porque humanamente falando você realmente não chegaria. É porque humanamente falando você realmente não sairia do lugar onde você está. Eu não faria na sua vida, aleluia, se fosse somente com a força humana. Mas como é com a força espiritual, diz o Senhor, como é com a força de Deus, você já conseguiu vivenciar aquilo que Deus falou contigo. Por mais que você hoje olhe e diga: irmã, mas ainda não aconteceu. Mas Deus está dizendo para você: eu já falo como se já tivesse acontecido, porque eu já te capacitei, porque eu já te levantei, porque eu já te preparei. Declare comigo: Deus já me capacitou, já me preparou, já me levantou para a grande obra que Ele tem. Deus já me capacitou, já me preparou e já me levantou para a grande obra que Ele tem. Quando Deus tem algo grande para fazer, nós não temos que ficar olhando para as nossas limitações. Nós não temos que ficar olhando o quanto somos limitados, porque realmente, irmãos, nós somos limitados. Realmente nós não podemos nada. É por isso que você não pode ficar se apegando àquilo que você está vendo, se apegando àquilo que você está contemplando, porque aquilo que você está vendo, o cenário que agora você vê, não é aquilo que Deus, aleluia, vai fazer na sua vida. A promessa, geralmente, ela não condiz com o nosso cenário, ela é totalmente diferente, porque quando Deus fala algo, Ele fala algo realmente grande. Você já viu um Deus grande fazer promessa pequena? Não. Um Deus grande como esse que nós servimos, todo poderoso, Ele faz promessas grandes, extraordinárias, que é para quando elas acontecerem, a gente saiba que é Ele quem está fazendo, que é Ele quem está falando conosco, que foi Ele quem nos escolheu, que foi Ele quem nos separou, que foi Ele quem nos capacitou para o que Ele tem para a nossa vida. Você vai observar, aleluia, que quando o Senhor Ele chama Jeremias, Ele deixa bem claro: eu vou colocar na tua boca as minhas palavras, nos teus lábios, sou eu quem vou falar, Jeremias, não é você. É por isso que a gente fica frustrado, irmãos, muitas vezes a gente fica com medo, porque nós olhamos para a nossa limitação e pensamos: meu Deus, não tem jeito, não tem como Deus fazer. E Deus está dizendo: eu não trabalho com aquilo que você vê, nem com aquilo que você pode fazer, mas eu trabalho com a palavra que foi liberada sobre a sua vida, porque uma palavra foi liberada sobre a sua história, uma palavra foi liberada sobre a sua vida. E Deus estava deixando bem claro quando Ele chamou Jeremias, que Jeremias disse ao Senhor: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. O Senhor disse: não diga isso, Jeremias, não fale que você não sabe falar e que você não passa de uma criança, porque onde eu te mandar você vai, o que eu te mandar falar você vai falar, porque a capacidade não vem de você, Jeremias, a capacidade vem de mim. Nós temos que entender que tudo aquilo que Deus Ele promete para a nossa vida é Ele que nos capacita. Se Ele diz que você vai ser um pastor, é Ele quem te capacita. Se Ele diz que você vai ser um advogado, é Ele quem te capacita. Para todas as coisas na nossa vida, irmãos, quem nos capacita é Deus. É Deus quem faz, é Deus que é Deus que pode. Nós não podemos nada, nós temos que saber reconhecer as nossas limitações. Você tem limitação. Eu tenho limitações. Jeremias tinha limitações. Os profetas que o Senhor chamou tinham limitações. Mas o Senhor os escolheu não porque eles eram melhores, mas sim porque eles eram escolhidos pelos céus. Mas sim porque Deus se agraciou deles. Então, quando Deus resolve se agraciar de nós, não existe cenário improvável. Não existe cenário impossível, sabe? Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Não tem nada que o Senhor não possa agir. Ele está dizendo para você: eu vou agir. Ele está dizendo para você: eu
vou fazer. Ele está dizendo para você, eu vou trabalhar, eu tenho algo grande, eu tenho algo firme, e jamais eu vou deixar você sem resposta, jamais eu vou deixar você entristecido, abatido, a ponto de parecer que eu não vou fazer um milagre na sua vida, a ponto de parecer que aquilo que eu te prometi é grande demais para que se cumpra e não aconteça. Não, Deus, quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Talvez você entrou aqui com promessas extraordinárias, grandiosíssimas, como Jeremias tinha algo sobre a vida dele naquele momento que ele não estava entendendo, que ele estava se sentindo realmente limitado, porque chega momentos na nossa vida em que nós sentimos as nossas limitações, e isso é normal porque somos seres humanos, nós temos medo, nós temos anseio, nós ficamos, com medo de não dar certo, nós ficamos preocupados, não é para ficar, mas somos seres humanos e Deus sabe que nós somos limitados. Então isso acontecia com Jeremias, mas Jeremias escolheu, aleluia, aceitar o chamado do Senhor, e Jeremias escolheu deixar Deus trabalhar na vida dele. Então não fique olhando para as circunstâncias contrárias, aceite o chamado de Deus, aceite o que Deus tem com você, porque é Deus quem te capacita. É Deus quem te fortalece. Deus estava deixando bem claro para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, Jeremias, eu te conheci. O Senhor já conhecia Jeremias, inclusive as limitações dele, assim como você. O Senhor já conhecia você há muito tempo, antes de você ser formado no ventre materno. E Ele já sabia das suas limitações. Ele já sabia que você não ia conseguir fazer algumas coisas, que você não ia conseguir falar algumas coisas. Não é verdade? Ele já sabia das limitações que há na sua vida. Porém, o Senhor, Ele não deixa você sem a resposta. Ele não deixa você sem vivenciar aquilo que Ele prometeu para a sua vida, porque aquele que te fez a promessa, Ele é fiel. Aquele que te falou que vai fazer, ele não fica aí preso ao tempo. Ele não fica aí limitado ao que você tem, não. Ele é ilimitado, ele não é limitado. Para ele não há limites. Quando ele chamou Jeremias, Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. Quando o Senhor chamou também a Moisés, Moisés disse a mesma coisa, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Escolhe outro, envia outro que o Senhor tiver que enviar, menos a mim. Porque é impossível, meu Deus. É impossível, meu Pai, aquilo que o Senhor está falando comigo. E o Senhor, ele ficou irado com Moisés, porque Moisés estava dizendo, envie outro, porque eu não tenho possibilidade, porque eu sou pesado de língua, eu não falo bem. Escolhe outro que seja eloquente, mas Deus estava escolhendo, era ele. Então Deus não olhava para as limitações de Moisés, Deus olhava para o Moisés que Deus iria capacitar para a obra que ele tinha. Então você tem que observar que a capacidade não vem de você, a capacidade vem de Deus. Deus te capacita, Deus, ele vai formando, vai forjando o seu caráter, vai trabalhando dentro de você, vai fazendo você ser moldado, vai fazendo você ser lapidada, sabe? Você ser transformado, para depois ele fazer algo extraordinário, para depois ele fazer algo poderoso na sua vida. Então, em nome de Jesus, se apegue àquilo que Deus está falando contigo através da palavra dele. Não há limites. Eu não sei qual promessa foi que Deus te fez, que você entrou aqui dizendo, humanamente falando é impossível. Realmente, humanamente falando, você não trabalha com aquilo que é humanamente falando, você trabalha com a palavra que Deus te deu, aquilo que é espiritual, aquilo que Deus já liberou, porque as coisas, irmãos, espirituais, elas são loucuras para quem está na carne. Elas são loucura para aquela que é limitado somente na carne. Você não é limitado na carne, mas você tem acesso. Você tem acesso ao reino espiritual. Deus, ele fala contigo. O véu já foi rasgado, você tem um livre acesso para falar com Deus. Então Deus, ele se manifesta para você no reino espiritual, te encorajando, te mostrando que já deu certo, te dizendo, minha filha, não precisa ter medo. Minha filha, não precisa você ficar ansioso, ansiosa, meu filho, porque ansioso, meu filho, ansiosa, minha filha, porque eu já trabalhei, eu já cuidei de tudo. Então quando Deus, ele lança a palavra sobre as nossas vidas, é porque ele já sabe do amanhã, é porque ele já sabe que nós somos capacitados para aquilo. Quando o Senhor chamou Jeremias para ser profeta, ele já sabia que Jeremias ia ter sim a capacidade, porque ele estava capacitando. Deus chama e Deus capacita. Deus chama e Deus capacita. Deus chama e Deus capacita. A capacidade não vem dos homens, a capacidade vem de Deus. É Deus quem te dá estratégia, é Deus quem te dá as palavras, é Deus quem fala por você. Quando nós compreendemos, irmãos, que não somos nós que falamos, mas que é Deus. Quando nós compreendemos que a promessa não depende da nossa força humana, e sim daquilo que Deus falou conosco, é diferente. E Deus está dizendo para você, ei, eu sou o Senhor que te escolhi para coisas grandes.
E o que eu tenho para fazer é algo extraordinário. Você precisa se posicionar como uma pessoa, aleluia, que tem uma grande promessa e essa promessa vai se cumprir. Não ficar cabisbaixo pelos cantos dizendo, eu sou pequeno, eu não sou nada, eu sou o menor da casa, eu não sei o que. Deus escolheu os menores da casa, Deus escolheu Davi, o menor da casa. Deus escolheu, aleluia, José, aquele que ninguém dava nada, que as pessoas perseguiam. Deus escolheu Radassa para ser a rainha da Pérsia. Então você vai observar que Deus, ele faz escolhas que ninguém faria. Deus escolhe pessoas que, humanamente falando, elas não seriam escolhidas, porém Deus capacita essas pessoas. E o Senhor está dizendo, assim como ele capacitou todos que estão na Bíblia, na palavra dele, ele capacita você também. Jeremias também se sentia menor. Isso não é ruim, isso é bom a gente mostrar para Deus que a gente não é nada diante dele. Mas é ruim quando nós ficamos o tempo inteiro mastigando aquilo e falando, Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho. Senhor, eu não consigo. E Deus falando, você vai, você pode, você consegue, eu sou contigo. Isso aí, irmãos, acaba irando ao Senhor, acaba entristecendo o coração dele, porque você não está dizendo que você não pode. Você está dizendo que ele não pode cumprir a palavra que ele falou sobre a sua vida. Você está limitando o poder do nosso Deus. Então, cuidado. Cuidado quando Deus disser que vai fazer algo na sua vida. Se ele diz que você vai ter um ministério, você vai ter um ministério. Ele vai abrir sua mente, ele vai lhe abençoar, você vai ter um ministério. Se ele diz que você vai passar nessa prova, você vai passar nessa prova. Se ele diz que você vai ser um pregador da palavra, você vai ser um pregador da palavra. Aquilo que Deus falou com você, ele vai cumprir. Se ele diz que você vai passar na faculdade, se ele diz que você vai entrar naquela porta de emprego, não é sobre a sua capacidade. Deus não está falando aqui sobre sua capacidade. Deus está falando sobre a dele, porque Deus é fiel. Declare comigo, Deus é fiel para cumprir cada promessa. Deus é fiel para cumprir cada promessa. Tem momentos na nossa vida que nós temos que incutir isso na nossa mente, que nós temos que colocar isso no nosso coração para a gente não esquecer que Deus é fiel para cumprir cada promessa. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Então, quando eu falo isso, eu digo, ele é fiel, a fidelidade dele não muda, ele é imutável. Se ele é imutável, a palavra que ele lançou sobre a minha vida vai se cumprir, porque ele não muda. Ele é fiel à palavra que ele fala, ele é fiel à promessa que ele faz, ele é fiel àquilo que ele diz, ele é fiel, aleluia. E ele diz para você, eu estou te fortalecendo, eu estou te animando, eu estou te erguendo, eu estou te levantando, eu estou fazendo com que a promessa que eu te fiz venha acontecer, porque eu não sou limitado, aleluia, diz o Senhor, aquilo que você pode fazer, mas eu sou o Senhor que faço o extraordinário na sua vida. Saiba de uma coisa, não há limites para quando Deus quer agir, não há limites para quando Deus quer operar, não há limites para quando Deus quer trabalhar. Nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Não há limites, saiba disso, coloque no seu coração, coloque na sua mente que Deus trabalha da forma que o ser humano não entende realmente. Os milagres não têm explicação, milagres não se explicam, a gente vive. É por isso que muitos estão frustrados, estão ansiosos, porque estão olhando para os milagres, para o cenário e dizendo assim, como é que vai ser, como é que Deus vai fazer, e procurando a explicação, e Deus está dizendo não. Com Deus é diferente. Milagre não se explica, milagre se vive. A partir de hoje, se coloque na posição como aquele, como aquela que vai viver milagre, porque coisas extraordinárias tem Deus para fazer na sua vida. Declare comigo, eu vou me posicionar e o meu Deus vai fazer milagre na minha vida. Eu vou me posicionar e o meu Deus vai fazer milagre na minha vida. Jeremias aceitou aquilo que Deus falou com ele. E o Senhor disse para ele, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para fazer acontecer o que eu te falei, Jeremias. Eu vou fazer acontecer aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou hoje falando vai acontecer. Não há limitações, minha filha. Não há limitações, meu filho, diz o Senhor, para aquilo que ele te prometeu. Quando ele fala, por mais extraordinário, por maior que seja, ele vai trazer o cumprimento da palavra dele. Aleluia. E foi isso que Deus fez na vida de Jeremias, ele cumpriu. Levantou Jeremias com o ministério de profeta, e ele era um profeta, um homem que falava aquilo que Deus ordenava, um homem que foi capacitado para o momento, para o tempo em que ele foi chamado. E é isso que Deus vai fazer com você, porque Deus não é irresponsável. Deus não vai chamar você para algo que ele não vai te capacitar. Ele te capacita, ele te fortalece, ele te levanta, ele te ergue, aleluia. E ele diz para você através da palavra dele, a capacidade não vem de você. É por isso que você se frustra. Quando Deus lança uma palavra, a capacidade quem te dá
É Ele quem te capacita, é Ele quem te anima, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te levanta e é Ele que não deixa você em momento nenhum desamparado. O Senhor está contigo. Assim como Deus escolheu a Jeremias, Ele escolheu você, Ele escolheu a sua casa e não há limites para Deus trabalhar. O seu cenário pode ser improvável, realmente você pode ser o menor da casa, o seu cenário pode ser o mais improvável que existe nessa terra, mas Deus, Ele não é limitado e Ele não é um Deus, aleluia, do possível, Ele é o Deus do impossível, porque o possível quem faz somos nós. É crer, acreditar naquilo que Deus está falando, dar credibilidade à palavra dele e realmente saber que Deus, Ele cumpre a promessa que Ele faz. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor. Nós cremos, Deus amado, Deus santo, Deus querido, que Tu és um Deus, Pai, um Deus que capacita, um Deus que fortalece, um Deus que anima, um Deus que levanta, meu Deus. Um Deus, meu Deus amado, que cumpre a palavra que fez, meu Pai amado, a promessa que falou, Senhor. Porque aquilo que o Senhor declara sobre a nossa vida tem que acontecer. Precisa encontrar cumprimento, que pessoas compreendam, Pai, que não é sobre a força do braço dela, que ela vai viver esse milagre, não é sobre a força do braço dele, Senhor, mas é sobre a Tua palavra. Senhor, fortalece essa pessoa, Senhor. Vai, meu Deus amado, animando, vai levantando, vai erguendo, meu Deus amado, vai colocando ele e ela na posição, meu Pai, para receber o milagre. Que ele e ela compreenda que não provém, meu Deus amado, da força dele, da força dela, mas vem da Tua o milagre. É o Senhor quem faz o extraordinário. Glorifica, Pai, o Teu nome na nossa vida. Traz um milagre sobre a nossa história, Pai. Nos capacita para aquilo que pensamos que somos incapazes, Pai amado. Porque Tu és um Deus de palavra, um Deus de promessa, um Deus que capacitou os Teus servos, meu Pai amado. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor continua capacitando até o dia de hoje. Então nos capacita, Jesus, pela Tua misericórdia, Senhor. Dá força ao cansado, levanta ao caído, meu Deus amado. Renova aquele que não tem mais nenhum vigor, não deixa de existir, Pai. Porque as Tuas promessas vão sim se cumprir, Pai. Vão sim acontecer, Pai. Nós cremos nisso, meu Senhor. Continua conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história.